Oi, pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de triângulo, retângulo e a trigonometria deles. O vídeo ele é mais focado em dicas, para você conseguir resolver o exercício rápido sem precisar de tanta conta. Então, quando você já bateu o olho nesses tipos de triângulo, você já vai conseguir fazer sem precisar, às vezes, até de seno e cosseno, certo? Vamos focar nesse primeiro triângulo aqui. Que a gente vai ver que é um triângulo retângulo e ele tem um ângulo de 60 e outro ângulo de 30. A maioria dos exercícios são assim. Como que a gente vai pensar? A gente vai pensar que a gente vai relacionar aqui, ó, os ângulos com os lados. Como que nós iremos fazer isso? A gente vai considerar sempre que o lado oposto ao ângulo de 30 graus seja um valor x. O lado oposto ao ângulo de 60 graus seja o que? Esse valor x multiplicado por raiz de 3. Esse mesmo valor desse lado aqui, só que multiplicado por raiz de 3. E o lado oposto ao lado da hipotenusa, a gente vai colocar como 2x. Fazendo um exercício aqui, ó, a gente pode ver, vamos fazer o exemplo aqui embaixo. Como assim? Vamos supor que aqui eu tenho um triângulo e ele tenha te dado as medidas aqui, desse lado aqui, que seriam 25. Sem o seno e sem fazer seno, cosseno e hipotenusa, a gente deduz que se o lado oposto ao de 30 graus é 25, o lado oposto ao de 60 graus vai ser o quê? Não é x raiz de 3? O x não seria o 25 aqui? Então, seria 25 raiz de 3. E o lado oposto ao de 90 graus não seria 2x, igual tá aqui em cima? Então, vai ser 2 vezes o x. Esse daqui, ó, lembra que o x aqui é como se fosse 25. Como o x é o 25, o lado oposto ao 60 graus, se é x raiz de 3, vai ser o quê? 25 raiz de 3, certo? E aqui vai ser o quê? O oposto não vai ser 2x? Só que o x a gente viu aqui que era 25, não é? Porque o x não é o oposto ao de 30 graus. Então, aqui, se é 2x, vai ser o quê? 50. Então, esse triângulo aqui, sem a gente fazer as, as relações trigonométricas, a gente sabe que vai ser um triângulo de 50, 25 e 25 raiz de 3, certo? No próximo vídeo a gente faz mais exercícios nesse estilo. Então, sempre lembrar dessa dica aí do ângulo oposto ao 30 graus vai ser um valor x, aí o oposto ao 60 vai ser esse mesmo valor multiplicado por raiz de 3, e o oposto à hipotenusa vai ser o dobro do lado aqui oposto ao 30, certo? Então, só lembrar que o lado maior, 2x, é o oposto ao ângulo maior, que é o 90 graus. O lado menor, que é x, é o oposto ao ângulo menor, que é 30 graus. E o lado que é intermediário vai ser uma medida intermediária entre eles, que é o oposto ao 60, certo? Vamos lá para o próximo aqui. Nesse próximo, a gente vê que é um triângulo, retângulo também, e aqui ele deu a medida de x e x, ou seja, um triângulo que ele tem dois lados iguais é um triângulo isósceles, né? Se ele tem dois lados iguais, ele também tem dois ângulos iguais. Se esse é um ângulo de 90, lembra que a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre 180, então aqui só pode ser 45 e 45 graus, certo? Isso daqui a gente pode pensar que se eu fechasse aqui, ó, ia formar o quê? Um quadrado, não é? E a hipotenusa desse triângulo aqui é como se fosse a diagonal do quadrado. Então, a gente pode falar que a gente sabe que a diagonal do quadrado é a mesma coisa que lado multiplicado por raiz de 2, certo? Então, sempre quando a gente bater o olho e ver que é um triângulo isósceles retângulo, ele vai ter 45 graus, vai ter as medidas dos dois lados iguais, e a hipotenusa vai ser sempre o lado raiz de 2, que é a diagonal do quadrado. Vamos ver aqui o exercício aqui embaixo. Vamos supor que aqui a gente tenha um lado valendo 30, esse outro lado aqui valendo 30 também. Então,
essa medida aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser o lado multiplicado por raiz de 2. O lado não é 30? Então, vai ser 30 raiz de 2. Você pode chamar aqui de L também, se não quiser chamar de X. Enfim, vai ser sempre, a hipotenusa vai ser a medida do lado multiplicado por raiz de 2 quando é um triângulo retângulo de 45 graus, dos ângulos de 45 graus, certo? Agora que o próximo, não vou resolver esse exercício, mas só uma dica para vocês sempre. Quando for resolver exercícios dessa maneira, sempre tenta tampar um triângulo, divide isso daqui em 2 triângulos retângulos, ó. Esse primeiro triângulo retângulo, que ficou feio, e esse outro, e esse triângulo retângulo grandão, certo? Vamos colocar aqui os lados para ficar mais fácil. Então, esse triângulo aqui seria o triângulo ABD, e esse daqui seria o triângulo ABC. Sempre vai mexer com esse triângulo e com o triângulo total. Esse triângulo aqui, ó, o triângulo BDC, que não é retângulo, para que ele vai servir? A gente sempre vai analisar o ângulo dele. Qual ângulo? Esse ângulo aqui, ó. A gente vai olhar. Se aqui é 60 graus, o ângulo suplementar só pode ser o quê? 120, porque isso tudo forma 180, não é? Se é 120 aqui e 30 aqui, esse ângulo aqui de cima só pode ser o quê? Se a soma dá 180, esse ângulo aqui de cima só pode ser 30 também, não é? Então, a gente formou um triângulo dessa maneira aqui, ó. Um triângulo de 30 graus, um triângulo de 30 graus e 120. Se tem 2 ângulos iguais, tem 2 lados iguais. Então, esse lado aqui, ó, o lado DC, vai ser igual ao lado DB. Se aqui eu chamei de X, o DC, o DB também vai ser a mesma medida X, certo? Então, isso daí já vai facilitar muito a sua vida. A gente vai fazer um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha esse triângulo aqui, tem a medida de 25, e esse X aqui tem a medida de 45. E a gente vai analisar, ó. Na verdade, aqui eu vou colocar um lado um L, e aqui eu posso chamar de... vamos supor que aqui tem uma medida de 30 metros. Então, aqui a gente vai olhar, ó, 60. Para completar, só pode ser 120. 120 com 30, 150. Aqui só pode ser mais 30 para dar 180. Ou seja, esse lado aqui é igual a esse lado aqui, porque formam um triângulo isósceles. Então, aqui, essa medida aqui, ó, daqui até aqui, também vai ser 30, certo? Então, isso daí é as nossas dicas. Vocês vão usar muito. A todas as três dicas servem para facilitar a resolução dos exercícios, sem muita conta e com mais rapidez. Se vocês gostaram, curte aí. E aí, no próximo vídeo, a gente vai fazer mais resolução desses exercícios mais básicos. E a partir dessa playlist, os próximos vídeos, a gente já começa a fazer exercício de vestibular de trigonometria, no triângulo retângulo, ok? Até mais, pessoal.